O milionário espera 6 anos para ver a vendedora ambulante que salvou ele aos 18. Ricardo Albuquerque era o cara, dono da Zap Já, o app que botou para correr os motoboys de São Paulo e virou febre nacional. Capa da Exame, entrevista no Fantástico, garoto propaganda da Casas Bahia. O Brasil era pequeno demais para ele. Era vida de comercial de margarina, sim, mas com champanhe francês e cobertura de chocolate belga. Só que a verdade é que por trás daquele sorriso de pasta de dente e dos ternos caros, Ricardo escondia um segredo que pesava mais que mala de contrabandista. 6 anos atrás, antes da fama, antes da grana, Ricardo era só um Zé Ninguém tentando vender brigadeiro gourmet na Rua Augusta. Foi aí que Isa Souza, uma vendedora de água de coco da praia, salvou a vida dele. Literalmente. Ele estava duro, sem comer há dias, e ela dividiu o almoço com ele. Um PF michuruca que para ele era banquete de rei. Mas a parada foi muito mais que isso. Isa acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Deu a maior força para ele não desistir. E agora, 6 anos depois, Ricardo estava lá, no meio de um evento VIP no Copacabana Palace. Champanhe e Veuve Clicquot jorrando como se fosse água, um monte de gente famosa dando risada das piadas sem graça dele. Mas, cara, ele não conseguia tirar a Isa da cabeça. Ela lá, ralando no sol, vendendo água de coco pra gringo. E ele aqui, bancando bam. A consciência dele gritava mais alto que trio elétrico no Carnaval de Salvador. Chega, pensou ele. Não dá mais para viver essa farsa. Ricardo meteu o pé da festa, ignorando os gritos de Ricardo, Ricardo, da galera. Pegou um táxi e mandou o cara voando pro posto 6. Precisava ver a Isa. Precisava agradecer. Precisava, sei lá, fazer alguma coisa para aliviar o peso na consciência. Chegou na orla e lá estava ela. Cabelo preso num coque meio frouxo, a pele morena brilhando com o suor, o sorriso no rosto. A mesma Isa de 6 anos atrás. Ricardo sentiu o coração disparar. Era agora ou nunca. Ele começou a caminhar na direção dela, a boca seca, as mãos suando frio. Queria falar, pedir desculpas, dizer que nunca tinha esquecido dela. Mas, pá, do nada, um cara grandão, com a cara fechada que nem tempo ruim, chegou botando banca pra cima da Isa. A voz dele era grossa, ameaçadora. Ricardo não conseguiu entender o que eles estavam falando, mas a tensão no ar era tanta que dava para cortar com faca. Isa parecia assustada, encolhida. Aquele sorriso que Ricardo tanto admirava tinha sumido. Quem era aquele cara? O que ele queria com a Isa? Por que ela estava com tanto medo? Naquele momento, Ricardo sentiu que o passado e o presente estavam prestes a explodir na sua cara. E ele não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento, Ricardo sentiu que o passado e o presente estavam prestes a explodir na sua cara, e ele não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Ele respirou fundo, tomou coragem e avançou. Ei, qual é a parada? Gritou, tentando soar o mais firme possível. O grandão se virou,
um olhar que metia medo em cachorro vira-lata. Não se mete, playboy, rosnou, cuspindo as palavras. Tô me metendo sim, respondeu Ricardo, sentindo o sangue ferver. Deixa a moça em paz. O cara riu, uma risada feia que ecoou na orla. Essa moça aqui é minha mulher, tá ligado? E a gente tá resolvendo uns probleminhas. Mulher? Isa casada? Ricardo sentiu o chão sumir sob os seus pés. Como assim? Ele não conseguia processar a informação. Isa, vendo a confusão na cara dele, abriu a boca para falar, mas o cara a interrompeu. Cala a boca, Isa. Isso não é da conta dele. Ricardo não sabia o que fazer. Tinha saído do Copacabana Palace para bancar o herói e agora descobria que a donzela já tinha um dragão. Que papelão. De repente, o cara puxou alguma coisa da cintura. Uma faca. Uma faca de açougueiro, daquelas que dá para cortar boi inteiro. O brilho da lâmina refletiu no sol, deixando tudo mais sinistro. Ricardo travou. A ficha caiu. Tava no meio de uma briga de marido e mulher, com uma faca no meio. Era hora de vazar dali. Mas aí ele olhou pro rosto da Isa. Ela estava apavorada, com os olhos cheios de lágrimas. Não, pensou ele. Não vou deixar ela sozinha com esse maluco. Só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, aconteceu o inacreditável. A Isa, com um movimento rápido e preciso, arrancou a faca da mão do cara e, num grito desesperado, cravou a faca nela mesma. Um grito agudo cortou o ar. Ricardo viu o sangue jorrar, manchando a areia. O cara ficou paralisado, boquiaberto. A Isa desabou nos braços dele, que não sabia o que fazer. Ricardo correu até eles, em choque. Isa! Isa, fala comigo, o que você fez? Ele gritava, desesperado. Ela tossiu, cuspindo sangue. Ricardo, sussurrou com a voz fraca. Me perdoa por tudo. E então o mundo ficou preto. Só que não para Ricardo. Ele sacudiu a Isa com força, gritando por socorro, enquanto o grandão, de repente, parecia um Zé Mané perdido na feira. Gente se aproximava, curiosos, outros já pegando o celular para filmar. Alguém chama uma ambulância, caramba! Berrava Ricardo, desesperado. Foi aí que a sirene começou a tocar, cortando o ar. Uma ambulância, duas, sei lá quantas. De repente, a orla virou um caos organizado, com paramédicos correndo de um lado para o outro, policiais cercando a área e um monte de gente comentando, palpitando, filmando tudo. Os paramédicos botaram a Isa numa maca, conectaram os aparelhos nela e saíram em disparada para o hospital. Ricardo foi junto, na ambulância, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. O grandão, algemado, ia berrando alguma coisa que ninguém entendia. No hospital, a espera foi uma tortura. Ricardo não conseguia parar de andar de um lado para o outro, roendo as unhas e pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Se ela morrer, a culpa é minha, pensava ele. Eu devia ter ficado quieto, não ter me metido. Depois de horas que pareceram uma eternidade, um médico com cara de cansado chamou o Ricardo. Você é parente da paciente? Perguntou ele. Sou amigo, respondeu Ricardo, com a voz embargada. O médico suspirou. A situação é grave. Ela perdeu muito sangue, mas conseguimos estabilizá-la. Ela está na UTI, em coma induzido. Precisamos esperar para ver como ela reage. Coma induzido. A palavra ecoou na cabeça de Ricardo como um trovão. Ele sentiu as pernas bambearem e precisou se apoiar na parede para não cair. O médico continuou falando, mas Ricardo não ouvia mais nada. Ele só conseguia ver a imagem da Isa, caída na areia, o sangue jorrando, o olhar de pavor. Foi quando, de repente, uma enfermeira chegou correndo e chamou o médico.
Doutor, doutor, a paciente acordou, mas ela tá dizendo coisas estranhas. Ricardo sentiu um fio de esperança renascer. Ele precisava ver a Isa. Precisava saber o que ela tinha para dizer. Entrou na UTI com o coração na boca. A Isa estava lá, pálida, com um monte de tubos e fios ligados ao corpo. Mas os olhos dela estavam abertos. Isa, chamou ele, se aproximando da cama. Que bom que você acordou. Tá tudo bem? Ela olhou para ele, mas parecia não reconhecê-lo. O olhar dela era vago, distante. Quem é você? Perguntou ela, com a voz fraca. Onde eu estou? Ricardo franziu a testa, confuso. Isa, sou eu, o Ricardo. Você está no hospital. Você se lembra de mim? Lembra de tudo? Ela fez um esforço para se concentrar, mas a expressão dela continuava perdida. Ricardo? Hospital? Eu não me lembro de nada. Só de uma coisa. Ela respirou fundo e com a voz rouca sussurrou. Eu sou a verdadeira dona da Zapjá. O mundo de Ricardo parou. O quê? Como assim? A Isa dona da Zapjá? Aquilo não fazia sentido. Era impossível. Do que você está falando, Isa? Perguntou ele, incrédulo. Mas ela não respondeu. Os olhos dela se fecharam e ela voltou a desmaiar. Ricardo saiu da UTI atordoado. Aquilo não podia ser verdade. Tinha que ser um delírio, uma alucinação causada pelos remédios. Mas uma voz dentro dele dizia que não. Que a Isa estava falando a verdade. E se fosse verdade? E se ele tivesse construído todo o seu império em cima de uma mentira? E se a Zapjá, a empresa que ele tanto se orgulhava, fosse dela, por direito? A cabeça dele dava voltas. Precisava descobrir a verdade. Precisava saber o que realmente tinha acontecido 6 anos atrás, na praia. Precisava de respostas. Mas de repente, ele se lembrou de uma coisa. Algo que a Isa tinha dito antes de desmaiar. Eu sou a verdadeira dona da Zapjá, e ele sabe disso. Ele? Quem era ele? Quem sabia que a Isa era a verdadeira dona da Zapjá? E, principalmente, o que ele faria com essa informação? Eu sou a verdadeira dona da Zapjá, e ele sabe disso. Ele? Quem era ele? Quem sabia que a Isa era a verdadeira dona da Zapjá? E, principalmente, o que ele faria com essa informação? De repente, um clique. Aquele cara grandão. O tal marido da Isa. Podia ser ele. Ele sabia de alguma coisa. Ricardo sentia no sangue. Tinha que falar com ele. Descobrir a verdade. Ricardo saiu da UTI voando, trombando em enfermeiras e médicos. Precisava achar o grandão. Os policiais ainda deviam estar com ele. Chegou na recepção, ofegante. Onde está o cara que estava com a moça que foi esfaqueada? Perguntou, atropelando as palavras. A recepcionista, com cara de poucos amigos, apontou para uma salinha nos fundos. Estão interrogando ele ali. Ricardo nem esperou. Abriu a porta com estrondo. Lá estava ele, o grandão, sentado numa cadeira, algemado, com 2 policiais o encarando. A cara dele estava inchada, roxa, uma mistura de choro e raiva. Eu preciso falar. Com você, gritou Ricardo, sem cerimônia. Os policiais se entreolharam confusos. Calma aí, rapaz. Quem você pensa que é? Disse um deles, se levantando. Não importa quem eu sou. Esse cara sabe de alguma coisa sobre a Isa, sobre a Zapjá, respondeu Ricardo, apontando para o grandão. O grandão riu, uma risada amarga. Zapjá? Do que você tá falando, playboy? Eu só sei que minha mulher tá lá dentro, entre a vida e a morte, por culpa sua. Não minta pra mim, retrucou Ricardo, se aproximando dele. A Isa me disse que você sabe a verdade sobre a Zapjá, sobre quem é o verdadeiro dono.
O grandão ficou em silêncio por um momento, encarando Ricardo com um olhar frio. Tá bom, disse ele, por fim. Eu conto, mas você vai ter que me tirar daqui primeiro. Ricardo hesitou. Confiar naquele cara era loucura, mas ele não tinha escolha. Precisava saber a verdade, custasse o que custasse. Eu te tiro daqui, disse ele, com a voz firme. Mas você vai me contar tudo, sem mentiras. Os policiais arregalaram os olhos, incrédulos. Você tá maluco? Não pode fazer isso, protestou um deles. Ricardo ignorou os protestos e se virou para o grandão. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Meu nome é Jorginho, respondeu o grandão. Jorginho da Rocinha. Ricardo engoliu em seco. Jorginho da Rocinha. Aquele nome não lhe era estranho. Tinha ouvido falar dele. Era barra pesada. Mas não importava. Ele precisava da verdade. Jorginho, disse Ricardo com a voz séria, a partir de agora você vai fazer tudo o que eu mandar, entendeu? Jorginho sorriu, um sorriso que dava calafrios. Entendi, playboy. Mas não se esqueça, quem manda na Rocinha sou eu. Naquele momento, a porta da salinha se abriu com um estrondo. E quem entrou, com a cara fechada e uma arma na mão, foi a mãe da Isa, Dona Maria, que Ricardo conhecia de vista, dos tempos em que ele vendia brigadeiro na Rua Augusta. Seu desgraçado, gritou Dona Maria, apontando a arma para Ricardo. Você acabou com a vida da minha filha. Eu vou te matar. Ricardo travou. Aquilo só podia ser um pesadelo. A mãe da Isa, com uma arma na mão, querendo matá-lo? O que estava acontecendo? Dona Maria, calma, tentou dizer Ricardo, levantando as mãos. Eu não fiz nada, eu só quero ajudar a Isa. Mentira! Berrou Dona Maria, com os olhos cheios de ódio. Você sempre quis se aproveitar da minha filha. Você roubou a ideia dela. Você é um monstro. E, sem hesitar, ela apertou o gatilho. Seu desgraçado, gritou Dona Maria, apontando a arma para Ricardo. Você acabou com a vida da minha filha. Eu vou te matar. Ricardo travou. Aquilo só podia ser um pesadelo. A mãe da Isa, com uma arma na mão, querendo matá-lo? O que estava acontecendo? Dona Maria, calma, tentou dizer Ricardo, levantando as mãos. Eu não fiz nada. Eu só quero ajudar a Isa. Mentira, berrou Dona Maria, com os olhos cheios de ódio. Você sempre quis se aproveitar da minha filha. Você roubou a ideia dela. Você é um monstro. E sem hesitar, ela apertou o gatilho. Só que, no meio do caminho, Jorginho se jogou na frente de Ricardo. O tiro pegou em cheio no peito do bandido da Rocinha. Ele cambaleou, a boca cuspindo sangue, e caiu duro no chão. Dona Maria ficou paralisada, a arma tremendo na mão. Ricardo, em choque, não conseguia entender nada. Jorginho tinha salvado a vida dele? O bandido? Os policiais aproveitaram a confusão e pularam em cima de Dona Maria, desarmando-a e algemando-a. O caos se instalou de vez na recepção do hospital. Gente gritando, enfermeiras chorando, os policiais tentando controlar a situação. Ricardo se ajoelhou ao lado de Jorginho. Por quê? Por que você fez isso? Perguntou, a voz embargada. Jorginho sorriu, um sorriso fraco, quase imperceptível. A Isa, ela sempre me ajudou, sussurrou, com dificuldade. Não podia deixar você morrer. E com um último suspiro, Jorginho fechou os olhos e apagou, de vez. Ricardo ficou ali paralisado, segurando a mão do bandido morto. Aquele cara, um criminoso, tinha dado a vida por ele. Por quê? O que estava acontecendo ali? De repente, um dos policiais se aproximou dele, com uma expressão estranha no rosto. Senhor Albuquerque, disse ele, com a voz baixa. Precisamos conversar. A sós. Ricardo seguiu o policial,
até uma sala reservada. Lá, o policial respirou fundo e começou a falar. Senhor Albuquerque, temos investigado a Zapjá há algum tempo. Recebemos denúncias de lavagem de dinheiro e outras irregularidades. E encontramos algumas coisas que podem lhe interessar. O policial abriu uma pasta e tirou de lá um documento. Este é o contrato de criação da Zapjá. Nele consta o nome de 2 sócios, Ricardo Albuquerque e Isadora Souza. Ricardo arregalou os olhos. O quê? A Isa era minha sócia? Sim, respondeu o policial. Mas, estranhamente, a assinatura dela foi falsificada. E logo depois, ela sumiu do mapa. Ninguém sabia onde ela estava. Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Ele não se lembrava de nada disso. Como ele pôde esquecer que a Isa era sua sócia? E tem mais uma coisa, continuou o policial, tirando outro documento da pasta. Este é o laudo da perícia na faca usada para esfaquear a Isadora. Encontranes digitais de 3 pessoas, da Isadora, do Jorginho e sua, Sr. Albuquerque. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas digitais na faca? Como assim? Ele não tinha tocado na faca. Mas isso não faz sentido, protestou Ricardo, desesperado. Eu não esfaqueei a Isa, eu juro. O policial o encarou com um olhar frio e desconfiado. É o que vamos descobrir. Senhor Albuquerque, o senhor está preso por tentativa de homicídio e falsificação de documentos. Naquele momento, a porta da sala se abriu novamente, e quem entrou com um sorriso sinistro no rosto foi o médico que havia atendido a Isa. Desculpem interromper, disse o médico com uma voz calma e controlada, mas preciso informar que a paciente Isadora Souza acaba de falecer. Ricardo sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. A Isa estava morta, e ele preso, acusado de um crime que não cometeu. O médico se aproximou de Ricardo e sussurrou em seu ouvido. Você nunca deveria ter se metido com a gente, Ricardo. A Zapjá é nossa. E agora você vai pagar por isso. Ricardo olhou para o médico, com os olhos cheios de ódio e desespero. Quem era aquele cara? O que ele queria? E qual era o seu plano? Naquele momento, Ricardo percebeu que estava preso numa teia de mentiras, traições e assassinatos. E que, para sair vivo dessa, ele teria que descobrir a verdade. A verdade sobre a Zapjá, sobre a Isa e sobre si mesmo. Mas será que ele conseguiria? Ou ele seria apenas mais uma vítima nessa história macabra? E a maior pergunta de todas: quem realmente matou a Isa? Você nunca deveria ter se metido com a gente, Ricardo. A Zapjá é nossa. E agora você vai pagar por isso. Ricardo olhou para o médico, com os olhos cheios de ódio e desespero. Quem era aquele cara? O que ele queria? E qual era o seu plano? Naquele momento, Ricardo percebeu que estava preso numa teia de mentiras, traições e assassinatos, e que para sair vivo dessa, ele teria que descobrir a verdade. A verdade sobre a Zapjá, sobre a Isa e sobre si mesmo. Mas será que ele conseguiria, ou ele seria apenas mais uma vítima nessa história macabra? E a maior pergunta de todas: quem realmente matou a Isa? Antes que Ricardo pudesse responder a qualquer dessas perguntas, a porta se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou foi a própria Isa, viva, sem nenhum arranhão, com um sorriso no rosto que ele nunca tinha visto antes. Um sorriso frio, calculista. Surpreso, Ricardinho? Disse ela, com uma voz que ele mal reconheceu. Achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil? Ricardo ficou boquiaberto, paralisado. Como? Ela estava morta. O médico tinha acabado de anunciar. Mas como? Gaguejou ele,
sem conseguir acreditar no que via. Você estava morta! Eu vi! O sangue! Isa riu, uma risada alta e estridente que ecoou pela sala. Ah, o sangue! Foi tudo uma encenaçãozinha, querido. Um teatrinho bem bolado. Não achou que eu ia deixar você ficar com a Zap já sem lutar, né? O médico, que até então estava com uma cara de vilão de novela das 8, agora sorria como um bobo apaixonado. Ela é demais, né? A mente por trás de tudo isso. Uma gênio. Ricardo olhou para os dois, tentando entender o que estava acontecendo. Vocês planejaram tudo isso? Perguntou, incrédulo. Desde o começo, respondeu Isa, com um brilho nos olhos. Desde aquele dia na Rua Augusta. Eu vi em você a ambição, a ganância. Sabia que você era capaz de tudo para chegar ao topo. E eu precisava de alguém assim para construir o meu império. Seu império? Repetiu Ricardo confuso. Isa se aproximou dele com um olhar predador. A Zap já sempre foi minha, Ricardo. A ideia, o plano, tudo. Você só foi a minha marionete, o rostinho bonito que aparecia nas revistas. Mas agora que chegamos onde queríamos, você não é mais útil. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele tinha sido usado, manipulado, enganado. E agora estava prestes a pagar o preço. E o Jorginho? Perguntou ele, desesperado. Ele te amava. Por quê? Você fez isso com ele? Isa deu de ombros. Jorginho era só um peão no meu jogo. Um idiota apaixonado que faria qualquer coisa por mim. E ele fez. Morreu como um herói, salvando o cara que roubou a minha vida. Que ironia, não acha? Ricardo não conseguia acreditar na frieza, na crueldade daquela mulher. A Isa que ele tinha conhecido, a vendedora de água de coco, que tinha dividido pão com ele, não existia. Era tudo uma farsa. Mas por quê? Perguntou ele, com a voz embargada. Por que fazer tudo isso? Por que me usar? Por que me destruir? Isa sorriu um sorriso cruel e sádico. Porque eu queria provar que sou mais esperta que você. Que posso controlar o mundo com a minha inteligência. E porque eu adoro ver você sofrer. Naquele momento, Ricardo entendeu que estava perdido. Ele tinha sido enganado pela pessoa que ele mais admirava, traído pela mulher que ele pensava conhecer. E agora estava prestes a perder tudo. Isa se virou para o médico. Acabe com ele, disse ela com a voz fria e calculista. Faça com que a morte dele pareça um acidente. Um ataque cardíaco, talvez. Ninguém vai desconfiar. O médico sorriu, satisfeito. Com prazer, minha querida. Será um prazer. Ricardo fechou os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, um grito agudo cortou o ar. Não! Gritou uma voz familiar. Todos se viraram, surpresos. E quem estava ali, parada na porta, com uma arma na mão, era a Dona Maria, a mãe da Isa. Só que dessa vez, a arma estava apontada para a própria filha. Não! Gritou uma voz familiar. Todos se viraram, surpresos, e quem estava ali, parada na porta, com uma arma na mão, era a Dona Maria, a mãe da Isa. Só que dessa vez, a arma estava apontada para a própria filha. O silêncio tomou conta da sala. Silêncio pesado, denso, que parecia abafar os sons da cidade lá fora. Ricardo olhava de uma para outra, sem entender nada. A mãe ia matar a filha? Por quê? Isa, que até então esbanjava um sorriso vitorioso, agora tremia. O rosto antes confiante se desmanchava em medo. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou a voz quase um sussurro. Dona Maria, com os olhos marejados, apertava a arma com força.
Eu devia ter feito isso há muito tempo, Isa. Você se tornou um monstro. Um monstro que eu mesma criei. Mãe, por favor, abaixe essa arma, implorou Isa, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu posso explicar. Eu fiz tudo por nós, para te dar uma vida melhor. Uma vida melhor? Gritou Dona Maria, a voz embargada pelo choro. À custa de mentiras, traições e mortes. Essa não é a vida que eu quero, Isa. Essa não é a vida que eu te ensinei a querer. O médico, vendo que a situação tinha saído do controle, tentou se aproximar de Dona Maria. Dona Maria, por favor, vamos conversar. Não precisa fazer isso. Mas Dona Maria não desviou o olhar da filha. Fique longe, seu bandido. Você também é culpado de tudo isso. Vocês dois destruíram a minha família. E então aconteceu o inacreditável. Isa, num movimento desesperado, se jogou na frente do médico. O tiro, que seria para ele, acertou em cheio o peito dela. Dessa vez não era encenação. O sangue jorrou com força, manchando a roupa e o chão. Isa caiu nos braços do médico, que gritou desesperado. Ricardo ficou paralisado, vendo a cena se repetir diante de seus olhos. De novo a Isa, caída, sangrando. De novo a morte pairando no ar. Dona Maria, em choque, deixou a arma cair no chão. Não, não era isso que eu queria, sussurrou, com a voz embargada. Mas já era tarde. Isa agonizava nos braços do médico, a vida escorrendo por entre seus dedos. Ricardo, sussurrou ela com a voz fraca, me perdoa. E então, seus olhos se fecharam para sempre. O médico transtornado olhou para Ricardo com ódio. Isso é tudo culpa sua, gritou ele, apontando o dedo para o empresário. Você destruiu a vida dela. Você vai pagar por isso. E antes que Ricardo pudesse reagir, o médico avançou sobre ele, com as mãos em seu pescoço. Ricardo tentou se defender, mas o médico era forte, estava fora de si. As mãos dele apertavam seu pescoço, impedindo de respirar. A visão começou a ficar turva, a cabeça a girar. E quando Ricardo já estava quase desmaiando, sentiu um golpe forte na cabeça. O médico cambaleou para trás e caiu no chão, desacordado. Ricardo respirou fundo, tentando recuperar o ar. Olhou para o lado e viu Dona Maria com a arma na mão, tremendo. Ela tinha salvado a vida dele, de novo. Eu não sei o que está acontecendo, disse ela com a voz embargada. Eu só queria proteger a minha filha. Mas eu estraguei tudo. Naquele momento, as sirenes da polícia começaram a tocar lá fora. A confusão no hospital era geral. Gente correndo, gritando, chorando. Ricardo se levantou, cambaleando. Precisava sair dali. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. Olhou para Dona Maria, com um misto de gratidão e desconfiança. Você sabe de alguma coisa? Perguntou ele, com a voz rouca. Quem estava por trás da Isa? Quem queria me matar? Dona Maria hesitou por um momento. Então respirou fundo e disse: eu sei de tudo, mas não posso te contar aqui. Eles estão por toda parte. Quem são eles? Perguntou Ricardo, desesperado. Dona Maria olhou para os lados, com medo. Eles são a família Albuquerque. Ricardo arregalou os olhos. A minha família? Perguntou, incrédulo. Dona Maria assentiu, com a voz embargada. Seu pai, seu tio, seus primos, eles sempre controlaram tudo. A Zapchá, a Isa, você, tudo faz parte do plano deles. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua própria família? Planejando tudo? Mas por quê? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Dona Maria o puxou para um canto escuro da sala. Precisamos sair daqui agora, disse ela, com a voz urgente.
Eles não podem nos encontrar. E então, ela sussurrou algo em seu ouvido que fez o sangue de Ricardo gelar. Eles sabiam que você não era filho do seu pai. A Isa descobriu e te contou. Por isso, eles a mataram. E agora querem te matar também. Ricardo não podia acreditar no que ouvia. Ele não era filho do seu pai? A Isa sabia, e por isso foi morta? O mundo de Ricardo desabou. A verdade fria e cruel o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia quem era, de onde vinha, em quem podia confiar. E enquanto fugia com Dona Maria pelas ruas escuras da cidade, Ricardo só conseguia pensar em uma coisa. Ele precisava descobrir a verdade. A verdade sobre sua família, sobre a Isa, sobre si mesmo. Mas será que ele conseguiria sobreviver tempo suficiente para isso? E se a verdade fosse ainda mais assustadora do que ele podia imaginar? Eles sabiam que você não era filho do seu pai. A Isa descobriu e te contou. Por isso, eles a mataram. E agora querem te matar também. A cabeça de Ricardo era um liquidificador. A mãe que atira na filha, a filha que finge a morte, a família que quer te matar. E para completar, ele não era filho do Albuquerque? Que zona! Mas quem é meu pai então? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo rouca. Dona Maria olhou para ele com pena. Essa é a pior parte, Ricardo. Seu pai é o Antônio, o jardineiro da sua casa. Antônio? O seu Antônio? Aquele cara que sempre sorria para ele, que ensinava a podar as roseiras? Impossível. Não pode ser. O seu Antônio é... Ele sempre foi tão humilde, tão apaixonado pela sua mãe, completou Dona Maria. E ela por ele. Foi um amor proibido, Ricardo. Um segredo que sua família nunca poderia descobrir. Principalmente o seu pai. Ela fez aspas com os dedos, cuspindo a palavra. Ele era obcecado por herdeiros, por manter o poder na família. Quando descobriu a traição, enlouqueceu. Ameaçou matar a sua mãe? O Antônio. Foi um inferno. Ricardo sentiu as pernas bambearem. A vida dele era uma novela mexicana. E daquelas bem dramáticas, com direito a vilão, mocinha sofredora e segredos de família. E a Isa? Como ela descobriu? Ele perguntou, tentando juntar os pedaços daquele quebra-cabeça bizarro. Ela era esperta, Ricardo. Mais esperta que todos nós. Começou a juntar as peças, a fazer perguntas e acabou descobrindo a verdade. Seu pai, quer dizer, o Albuquerque, pagou caro para ela ficar quieta. Mas ela era apaixonada por você. Queria te contar a verdade. E foi aí que eles decidiram que ela era um problema a ser eliminado. As sirenes da polícia se aproximavam. Precisavam sair dali. Para onde a gente vai? Perguntou Ricardo, o pânico começando a tomar conta dele. Dona Maria respirou fundo. Eu sei de um lugar seguro, onde podemos descobrir toda a verdade. Mas é perigoso, Ricardo. Muito perigoso. Você está disposto a arriscar? Ricardo olhou para ela, nos olhos dela, e viu a verdade. Aquela mulher, mãe da Isa, a mulher que tinha atirado nele, era a única pessoa em quem ele podia confiar naquele momento. Eu arrisco, ele disse, a voz firme, apesar do medo. Eu preciso saber a verdade, custe o que custar. Eles saíram correndo do hospital, se misturando à multidão em pânico. Pegaram um táxi, dando um endereço qualquer para o motorista. Precisavam despistar a polícia, ganhar tempo. Enquanto o táxi cortava as ruas escuras da cidade, Ricardo olhava pela janela, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A vida dele tinha virado de cabeça para baixo em poucas horas. Ele não era quem pensava que era. Sua família era uma farsa. E a mulher que ele amava estava morta. De repente, o táxi freou bruscamente. Ricardo e Dona Maria se assustaram.
Que foi? Perguntou Ricardo, o coração disparando. O taxista, com uma voz estranha, respondeu: Senhores, chegamos ao seu destino. Ricardo olhou pela janela. O táxi estava parado em frente a um cemitério. O cemitério da Consolação. Eu não pedi para vir aqui, protestou Ricardo. O que está acontecendo? O taxista sorriu, um sorriso frio e ameaçador. Seus problemas acabaram, Sr. Albuquerque. Ou devo dizer, Sr. Antônio. E antes que Ricardo pudesse reagir, 2 homens encapuzados abriram as portas do táxi e o puxaram para fora. Dona Maria gritou, tentando impedir, mas foi dominada pelos outros 2. Ricardo tentou lutar, mas era inútil. Os homens eram fortes, rápidos. Eles o arrastaram para dentro do cemitério, em direção a um túmulo específico. Um túmulo com uma foto de uma mulher muito parecida com ele. Quem são vocês? O que querem comigo? Ele gritava, desesperado. Os homens não responderam, apenas o jogaram de joelhos em frente ao túmulo. E foi aí que Ricardo viu. Gravado na lápide, em letras douradas, estava o nome da mulher, Isadora Albuquerque, a mãe dele. E embaixo, uma frase: A verdade está no jardim. Ricardo sentiu o sangue gelar. A verdade estava no jardim? No jardim da casa dele? De repente, um homem se aproximou. Um homem que Ricardo conhecia muito bem. Era o seu Antônio, o jardineiro. O homem que ele pensava ser apenas um amigo da família. O homem que, segundo Dona Maria, era seu verdadeiro pai. Mas não era isso que chocava Ricardo. O que chocava era que na mão do seu Antônio brilhava uma faca. A mesma faca que tinha sido usada para matar a Isa. Sinto muito, meu filho, disse o seu Antônio, a voz embargada pelo choro. Mas a verdade precisa ser protegida. E você sabe demais. E antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, o seu Antônio levantou a faca e a cravou em seu peito. Seu Antônio cravou a faca. A dor foi uma explosão, um calor infernal que se espalhou pelo peito. Ricardo tossiu, cuspindo sangue. Sentia a vida escorrendo, como água suja pelo ralo. Por quê? Ele conseguiu sussurrar, a voz um fio. Seu Antônio chorava. As lágrimas grossas escorriam pelo rosto enrugado, molhando a terra do cemitério. Me perdoa, meu filho. Eu não queria isso para você. Mas eles não me deixaram escolha. Ricardo fechou os olhos. Era o fim. Morreria ali, no cemitério, ao lado da mulher que era sua mãe, assassinado pelo homem que era seu pai. Que ironia do destino! Mas de repente algo aconteceu. Uma luz forte cortou a escuridão. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo cemitério. Um helicóptero. E dele desceu uma corda. E pela corda um homem. Um homem vestido de preto, com o rosto coberto por uma máscara. Um ninja? No cemitério da Consolação? Só podia ser piada. O ninja pulou no chão, sacou 2 katanas e partiu para cima dos capangas que seguravam Dona Maria. Em segundos, os caras estavam no chão, gemendo de dor. O ninja se virou para seu Antônio, que tremia, segurando a faca ensanguentada. "Larga essa faca, velho! A brincadeira acabou!" gritou o ninja, com uma voz que Ricardo conhecia. Uma voz feminina? O ninja tirou a máscara, e Ricardo não podia acreditar no que via. Era a Isa, viva, de novo. "Isa? Mas como?" ele gaguejou, a dor quase o impedindo de falar. "Eu te explico depois, Ricardinho", disse ela, correndo até ele. "Agora a gente tem que sair daqui." Ela pegou o Ricardo no colo,
como se ele fosse um bebê. Ele era pesado, mas ela parecia não se importar. A força dela era inacreditável. "Mãe, pega o seu Antônio e vamos!" gritou ela para Dona Maria, que ainda estava em choque. As três entraram no helicóptero. As hélices giraram, levantando poeira e folhas secas. Em segundos, estavam no ar, deixando para trás o cemitério e os segredos da família. Albuquerque. Lá de cima, Ricardo viu a cidade se estender aos seus pés. As luzes piscavam, como se fossem estrelas cadentes. A vida dele tinha virado uma estrela cadente. Uma loucura sem fim. "Para onde a gente vai?" ele perguntou, a voz fraca. Isa sorriu, um sorriso misterioso, enigmático. "Para um lugar onde ninguém vai nos encontrar. Um lugar onde a verdade será revelada. Um lugar no meio da floresta amazônica." E então, ela olhou nos olhos de Ricardo e disse: "Prepare-se, Ricardinho, porque o que você vai descobrir lá vai mudar a sua vida para sempre." Mas a frase seguinte foi ainda mais bombástica. Aliás, sobre seu pai. O Antônio não é seu pai, Ricardo. Seu pai é o Escobar, Pablo Escobar. A Amazônia. Quem diria? Ricardo olhou as árvores passando rápido lá embaixo, um mar verde infinito. Escobar? Pablo Escobar, o chefão? Era muita informação para um cara só. "Calma, Ricardinho", a Isa disse, apertando a mão dele. "A gente vai explicar tudo." Dona Maria, no canto, rezava baixinho. Seu Antônio? Bom, ele estava mais perdido que cego em tiroteio. Chegaram num lugar inacreditável. Uma clareira escondida, com uma casa enorme, cheia de seguranças armados até os dentes. Parecia filme. Ali a Isa começou a contar a história. Uma história maluca de amor proibido, de traição, de poder. A mãe dela, a dona Isadora Albuquerque, tinha se envolvido com Escobar. Paixão avassaladora, dessas de cinema. O pai do Ricardo, vendo a grana escorrendo, armou um plano. Matou a Isadora, assumiu a Zapjá e criou o Ricardo como se fosse dele. Mas a verdade sempre volta, né? A Isa explicou que tinha descoberto tudo investigando, que o médico era um aliado, que o Jorginho, coitado, só queria proteger ela. A facada? Truque. Sangue falso, atuação de primeira, cinema puro. E por que ela tinha feito tudo aquilo? Vingança, claro. E para proteger o Ricardo. Ela sabia que a família Albuquerque ia atrás dele, que ele era a última peça no jogo deles. Mas e agora? O Ricardo perguntou, perdido. O que a gente faz? A Isa sorriu. Agora, Ricardinho, a gente acaba com essa família de mafiosos. E o plano era ousado. Tão ousado que dava medo. Mas era a única chance de se livrar daquele pesadelo. Invadiram a mansão dos Albuquerque de noite, com a ajuda dos seguranças da Isa, que, acredite se quiser, eram ex-soldados das Farc. Tiro, bomba, gritaria. Parecia o Rambo. No final, a verdade veio à tona. O pai do Ricardo confessou tudo, chorando, implorando por perdão. A família Albuquerque inteira foi presa. A Zapjá, de volta para Isa, claro. E o Ricardo? Bom, ele finalmente sabia quem era. Filho do Escobar, herdeiro de um império, mas com um coração bom. Decidiu usar a grana para ajudar as pessoas, para fazer o bem. Virou tipo um Robin Hood moderno. A Isa e ele ficaram juntos, óbvio. Um amor complicado, cheio de idas e vindas, mas real. E Dona Maria virou a conselheira deles, a voz da experiência. Mas algumas coisas. E o futuro? O que esperar? Será que a sombra do Escobar vai sempre assombrar o Ricardo? Será que a família Albuquerque vai se vingar? Só o tempo dirá.
A vida é uma caixinha de surpresas, né? Ei, peraí! Você precisa se inscrever agora mesmo. Tá esperando o quê? Clica nesse botão vermelho antes que o YouTube esqueça de você. Esmaga esse like. Mostra pra gente que você curtiu essa história maluca. O algoritmo tá faminto. Alimenta ele. Inunda os comentários com suas teorias. O que você achou do final? Quem é o verdadeiro vilão? Queremos saber. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com 5 amigos agora. Eles precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs fazem isso. Demonstre seu apoio.